Vamos lá. Bom, bom, contei isso. Os seus pais não vieram. Quando é que eles vieram para o Rio? Quando é que você falou que o papai teve que vender a loja e ficou muito chateado? É, o meu pai não estava conseguindo vender a loja ou não queria vender a loja. Era a vida dele, ele se sentia deslocado com as pessoas da cidade grande, já tinham um outro comportamento, ele não, ele não se adaptava muito aqui, sabe? Não, as prioridades não eram essas dele, né? Ele vinha de uma época de charrete, de uma vida tão simples, e aí aqui era mais sofisticado, as pessoas já tinham um carro, já andavam, não era bem a praia dele, ele tinha muita dificuldade. E aí eu fiquei em São Paulo um tempo, na casa da dona Regina. Depois a minha mãe alugou uma casa e veio com a Fanny para São Paulo. Nós ficamos no Jabaquara, era um bairro novo. E quando ela viu que meu pai realmente não estava conseguindo sair de Rio Claro e estava com uma vida muito má, porque estava sozinho na casa, sem a mulher para comida, nada, coitadinho. Aí então ela voltou, ela voltou com a Fanny e eu fui para Niterói. Quando chegou em Niterói, depois de um certo tempo, a mamãe, assim, havia como é que eu vou explicar para vocês? Era uma incompatibilidade de gênio dos dois. Enquanto meu pai se dava muito bem no interior, a minha mãe era muito infeliz no interior. Muito interior. O interior era muito pequeno para ela, sabe? Era muito pequeno. E olha, nós íamos ao cinema, passava o filme, 2 vezes por semana mudava o filme. Nós íamos as 2 vezes. O vento levou, não passou em Rio Claro, passou em Campinas. Nós pegamos um trem para ir para Campinas para assistir o filme e pegar outro trem para voltar para Rio Claro. Isso deixava minha mãe muito infeliz. Aí um dia ela tomou coragem e disse: Você vai ter que vender de qualquer maneira, eu não aguento mais. E aí ela comprou uma casa em Niterói. Minha mãe comprou uma casa e estava em obras. E aí ela voltou e eu, que já estava morando lá em Niterói, com 17 anos, 16, 17 anos, eu adaptei a casa. Botei a luz, o gás, tudo eu providenciei. Minha mãe, quando chegou com a minha irmã, ela com 12 anos, eu já estava com a casa montada para ela. E papai levou mais tempo, até que conseguiu vender, entre aspas, para um outro Yiddish, que também não era lá muito competente, e acabou perdendo. Perdeu. O Yiddish se enrolou, Saul Odis, o nome dele, coitado. Boa pessoa, mas perdeu tudo, perdeu tudo. E o papai perdeu a graça de viver, sabe? Porque eram pessoas tão snobs, parece que não. Porque eu, quando cheguei do interior, eu era assim tão insegura. No final, eu descobri que eu era muito mais culta que aquela turma toda, que eu estudava muito melhor, entendeu? Mas é que a gente vem com, sabe aquele complexo de vira-lata? É o complexo de vira-lata que vem no interior. E, na verdade, a instrução que a gente tem no interior é muito melhor do que a cidade grande, muito melhor. Enfim, aí a mamãe veio para morar e papai, depois de muito tempo, ele vinha, voltava, vinha, uma confusão danada. Depois eu conto as consequências desse fato. Bom, acho que eu vou contar agora, né, para não perder. Bom, então, mas o papai não conseguia se libertar de lá. Ele não se conformava da maneira como a loja estava indo sem a presença dele. Sabe aquilo que você faz, a tua maneira, constrói e vê que o outro está botando tudo abaixo, sem nada? Muito bem.
E quando a Fanny, já casada, estava para ter o Marquinho, já estava no nono mês, ah, o filho do Bora, daquele rapaz que foi morar Primeiro. lá em Limeira, que foi meu pai quem trouxe, ele ficou viúvo da primeira mulher, da Clarinha, e quando se casou com a segunda mulher, teve o Lúcio, não, teve o Mauro, o mais velho, era o Bris dele. Mas como a Faninha ainda tinha umas 2 semanas ou 3 para Marquinho nascer, ele achou que dava tempo. Ele foi. E ele teve um infarto. Provavelmente numa decepção que ele deve ter visto lá na loja, com certeza isso aconteceu. E aí avisaram, esse o Bora avisou a gente, ele disse, olha, ele está na Santa Casa, tá? Alguém tem que vir para cá. A mamãe ficou com a Fanny, que já estava para dar. Para nascer. Foi dramático. E eu fui com o vovô para Rio Claro. O... Como assim com o vovô? O vovô estava na Santa Casa? Ah, você tirou ele da Santa Não, Casa? não, desculpa, com o vovô Vovô Germano. Gilmar? Tá Com o bom. vovô Germano, nós fomos para Rio Claro. O Duda era pequenininho. Duda era muito pequenininho. Aí nós fomos para Rio Claro. Papai estava hospitalizado. Com quem será que ficaram as crianças? Elas devem ter ficado com a minha mãe, né? Com a minha mãe, aguardando a nascer e com a Chics, né? Na época era a Lucy. Aí nós Nessa fomos. casa de Niterói. Não, já era Cascador. Não, nessa época eu já estava no Lido. Lido. No Lido, porque o Duda nasceu, eu já estava no Lido. Aí nós fomos para Rio Claro e papai foi melhorando. Aí o vovô Germano falou: olha, eu vou ter que voltar para ver de que maneira nós vamos transportar o, o Zeidinho Marcos para o Rio de Janeiro. Ele foi e na noite seguinte meu pai morreu.